Olá, família abençoada, aqui estamos mais uma vez, mais uma sexta-feira abençoada, né? Graças a Deus. E o tema hoje é um tema que é atual, sempre vai ser atual, porque nós sempre estamos buscando conhecer a vontade de Deus na nossa vida, nas nossas decisões, escolhas que a gente tem que fazer. E a gente sempre busca a vontade de Deus. Tenho certeza disso que muitos cristãos têm muita dificuldade, né? Pastor, eu queria saber qual é a vontade de Deus para mim, com relação a esse trabalho, se é para eu entrar, se não é, né? Um relacionamento, se eu devo viajar, se eu não devo viajar, se eu devo fazer isso, se eu não devo fazer aquilo, enfim, muita coisa acontece e a gente sempre com a preocupação de buscar a vontade de Deus. Isso daí é muito importante, quando o cristão tem essa preocupação em buscar a vontade de Deus, tá bom? Então, mas há duas chaves para se conhecer a vontade de Deus, há duas chaves principais, existem outras evidentemente, mas essas eu entendo que são principais, né? Primeiro, você precisa certificar-se, ou seja, ter certeza de que o que você está pedindo ou pensando em fazer não é algo que a Bíblia proíbe. Então, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu estou pensando, é algo que a Bíblia proíbe. Primeira coisa. Se ela proíbe, então não é a vontade de Deus aquilo que você está pedindo ou aquilo que você está pensando em fazer. Tá? Então, você já sabe que não é a vontade de Deus. Primeira coisa é essa, que é muito essencial. Eu preciso ter uma correlação com a palavra. Segunda coisa muito importante, certifique-se de que você está pedindo ou pensando em fazer algo que irá glorificar a Deus daquilo que você vai fazer, na decisão que você vai tomar, na escolha que você vai fazer. Aquilo vai glorificar a Deus e vai me ajudar a crescer espiritualmente. Aquilo vai me ajudar na minha vida espiritual. Então, essas duas coisas, essas duas perguntas você tem que fazer. A primeira, você tem que ter convicção de que o que você está pedindo, do que você está pensando em fazer, decidir, escolher, se a Bíblia não proíbe aquilo ali. Segundo, se aquilo que você vai fazer, está pedindo, ou vai tomar alguma decisão, alguma escolha, se aquilo vai glorificar o nome do Senhor e vai gerar em você um crescimento espiritual. Tá? Se essas duas coisas forem verdade de Deus, ainda assim, né, não está acontecendo, não está dando, né, pastor, mesmo assim, e não está acontecendo. Provavelmente, querido, eu poderia dizer com certeza, que ainda é a vontade de Deus, mas ainda não é o tempo de Deus para você fazer aquilo. Tá? Estou fazendo exatamente o que Deus mandou, mas ainda não está acontecendo. Por quê? Porque ainda não é o tempo de Deus. É preciso você esperar um pouco mais. Né? Como eu falei no início, conhecer a vontade de Deus, às vezes, querido, é difícil. Às vezes nós queremos que Deus basicamente diga onde eu tenho que trabalhar, onde eu tenho que morar, com quem eu tenho que me casar, etc. Né? São coisas muito específicas que elas não estão diretamente relacionadas com a palavra, mas indiretamente elas têm relação com a palavra no sentido de fundamentos para você tomar decisão. Tá? Romanos 12, 2 nos diz: não sede conformados, não se conformam com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Deus raramente dá a nós informações tão diretas e específicas. Tá? Pode até dar,
Deus permite que façamos escolhas em relação a coisas que são muito específicas, né? Muito, que eu diria, eu posso viajar, é a vontade de Deus que eu viaje esse final de semana. Então, isso é muito específico, isso está relacionado ao seu cotidiano, né? A sua agenda, ao seu trabalho, aquilo que você tem planejado debaixo da direção de Deus. Tá bom? Esses dias eu viajei com a pastora, mas eu já tinha planejado, né? Esse planejamento, essa viagem, foi a vontade de Deus, pastor? É a vontade de Deus que você retire alguns dias para descansar? Ah, sim. Então, eu retirei aí 4 dias para dar um descanso com a pastora no meu aniversário, né, antes do meu aniversário. Então, expresso, vamos. Mas eu me planejei, né, há 4 meses atrás já tinha planejado isso e falado com ela. Inclusive, era até um desejo dela, o lugar que nós fomos. Então, aí você diz, mas essa viagem era a vontade de Deus? É a vontade de Deus que você possa descansar, que você possa tirar uns dias para descansar, que você possa sair com a sua esposa? Claro que é, entendeu? Então você tem que analisar o contexto todo, tá bom? Para poder tomar as suas decisões, e você vê que indiretamente ela tem respaldo bíblico, né? A única decisão que Deus não quer que tomemos, querido, é a decisão de pecar ou resistir à vontade dele. As demais decisões nós buscamos no Senhor a direção de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, né? Deus quer que nós tomemos e façamos escolhas que estejam em conformidade com a vontade dele, claro que sim, né? Então, se você estiver caminhando junto ao Senhor e verdadeiramente você em tudo, você busca, deseja a vontade dele na sua vida, nas suas decisões, nos seus planos, nos seus planejamentos, tá? Deus vai colocar a vontade dele no seu coração. Tenha certeza, mas você precisa caminhar com ele. Você precisa estar próximo dele. Já vou falar sobre isso daqui para você entender. A chave é qual, pastor? Vê se você pegou a chave. É desejar a vontade de Deus, não a sua própria. Tem um salmo que diz assim: alegra-te, deleita-te também no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Salmo 37, 4. Você percebe? Quando você deseja a vontade de Deus na sua vida, Deus vai conceder o desejo do teu coração. Que aquilo que você deseja no teu coração, você quer que seja a vontade de Deus para a sua vida. Tá? Se a Bíblia não se coloca contra algo que você quer fazer, que você busca fazer, tá? E esse algo vai realmente beneficiar você, a sua vida, o seu casamento, a sua família, né? Principalmente espiritualmente. Então a Bíblia, de certa forma, ela está dando a você permissão de tomar decisões e seguir isso que está no seu coração. Tá? A Bíblia tá te dando isso. Veja, se realmente aquilo que você vai fazer trará benefícios espiritual, familiar, conjugal para você. Entendeu? Em nome de Jesus. Então, a Bíblia não se coloca contra, então vamos para frente, né? O apóstolo Paulo, ele escreve que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da vontade dele. Então, tudo que Deus faz é segundo o propósito da vontade de Deus na nossa vida, tá? Então, isso é muito importante, porque quando a gente busca a vontade de Deus é que a gente está, né, harmonizando-se com aquilo que Deus realmente deseja para nós, tá bom? Uma distinção importante sobre a vontade de Deus é aquela que
a Bíblia fala sobre a vontade secreta de Deus e a vontade revelada de Deus. A vontade revelada de Deus está na palavra. A vontade secreta de Deus, pastor, é aquela que ele encobriu a nós, que está lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Tá? Moisés diz nesse texto que as coisas encobertas, elas cabem a nós, elas cabem a Deus, não a nós. As reveladas é para nós. Diz assim o texto: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras de sua lei, a palavra do Senhor. Então Deus já revelou para nós a sua vontade. A vontade secreta de Deus que não foi revelada, isso é Ele, né? É com Ele é soberano, tá? Então, eu quero aqui concluir com você, baseado em Romanos, tá bom? Paulo nos dá algumas dicas importantes. Então, ele diz: primeiro, você quer saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Se apresente diante dele. Apresentai-vos diante dele. Tá? Então você precisa se apresentar diante de Deus, precisa consagrar a sua vida ao Senhor para você saber, né? Ele está falando exatamente disso, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, né? A oportunidade que nós temos de nos apresentar para servir a Deus em tudo aquilo que a gente faz, tá? E não apresentar o nosso corpo para os prazeres da carne e do mundo. Quando você coloca o seu corpo para os prazeres da carne e do mundo, é porque você não está buscando a vontade de Deus. Então vai ser difícil você saber qual é a vontade de Deus. Outra coisa que ele fala: não se conforme com este mundo, né? Ou seja, significa não se moldar aos sistemas de valores e princípios que este mundo coloca para nós, que na verdade falta valores e princípios segundo a palavra de Deus. Hoje nós temos uma sociedade que abraça o relativismo moral, né? Aplaude o vício, escarnece da virtude. Se você falar para alguém que você é honesto, o pessoal vai rir de você. Se um rapaz jovem falar que é virgem, os seus amigos vão rir de você. Se uma moça falar que é virgem, na atual conjuntura, né, as amigas vão falar que vão rir dela. Então inverte tudo, colocando de cabeça para baixo. O pessoal chama luz de trevas e trevas de luz nos dias de hoje. Então não se conforme com esse mundo. E aí você vai conseguir, evidentemente, discernir a vontade de Deus na sua vida. Se você se apresentar para Ele, colocar o teu corpo para servir a Ele, né, não se conformar com este mundo e deixar a sua mente ser mudada, porque tem muita gente que tem uma mente muito retrógrada, que não se aperfeiçoa, tá? Tem gente que tem idade aí de 25 anos que está com a mente velha, que não se atualiza. Você precisa se atualizar, né? E transformar a sua mente. Então guarde aí alguns passos que eu vejo também que são importantes, né? Para a gente discernir a vontade de Deus. Primeiro, que eu já falei, né? Que é apresentar o seu corpo, que na verdade é consagrar a sua vida. Como que eu consagro a minha vida? Tendo um relacionamento com Deus. Ninguém consagra a sua vida se não tiver um relacionamento com Deus, gente. Mas, eu tenho, a minha vida é consagrada ao Senhor. Você tem um relacionamento com Deus? Oração é relacionamento com Deus, é conversar com Deus, confiar em Deus, tá? Então isso é fundamental. Segunda coisa que eu já falei aqui, a vontade de Deus é a minha vontade. Eu nunca posso abrir mão da vontade de Deus. E muitas vezes tem muitos cristãos que abrem mão da vontade de Deus para fazer a sua comer a carne, cara. É o prazer da carne. É a oferta do mundo. Tá? Terceira coisa muito importante, tá? Estudar a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus, como que vai saber a vontade de Deus revelada? Não vai saber nunca, cara. Você está entendendo? Outra coisa muito importante: não seguir pelos seus sentimentos.
como fazer a vontade de Deus se guiando pelos sentimentos, tem que se guiar pelo discernimento espiritual, pela palavra de Deus, por estar em comunhão com Deus, tá? E a última coisa que você precisa entender, o que muita gente não faz: ouça os conselheiros de Deus, cara. Ó, familiares, amigos, líderes, seus pastores. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há segurança. Mas eu tenho aqui um alerta para você. Muitas pessoas que muitas vezes você procura, elas não têm experiência, maturidade, principalmente espiritual, para te dar conselhos. Pessoas que não creem em Deus, que não têm um relacionamento com Deus, como que elas vão te dar conselhos? Procure o conselho de pessoas que conhecem a Deus. Você sabe que elas se relacionam com Deus, mas, pastor, meu pai e minha mãe não são cristãos, eles não seguem o Senhor e tal. Os conselhos dos seus pais, são conselhos, são conselhos que, pela experiência e pela autoridade que eles têm como pais. E você pode muito bem filtrar, cara. Se os conselhos deles vão de encontro à palavra, tá? Não tem respaldo da palavra, você ouve, mas se tem sustentação na palavra, eles vêm com dupla autoridade da palavra e deles como pais, que você deve honrar, tá bom? Em nome de Jesus. Então, ouça conselhos, que é muito importante: casamento, vida financeira, criação de filhos, emprego, vida profissional, tá? Os conselhos. É muito importante buscar conselhos de pessoas experientes e que são pessoas de Deus também. Tá bom? Em nome de Jesus. Continue, convide Deus para continuar no comando da sua vida, buscando conhecer a vontade de Deus. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar, pelo menos, a discernir, a pontuar algumas coisas aqui para você conhecer a vontade de Deus no seu dia a dia, na sua vida, tá? Quanto às áreas da sua vida, decisões e escolhas que vocês têm que fazer, em nome de Jesus. Tá bom? Deixa aí os seus comentários, deixa aí a sua curtida, compartilhe o vídeo com um monte de gente que você pode compartilhar, tá bom? Então, até sexta-feira que vem, um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.